Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Trazendo aqui mais uma palavra que o Senhor falou no meu coração para a gente compartilhar no dia de hoje. E nós vamos falar hoje sobre tentação, a estratégia do inimigo, as três formas que ele tem. Primeiro, 3 pontos da tentação: dúvida, fazer o homem duvidar do caráter de Deus; distorção da palavra, pega parte da palavra e faz a pessoa vê-la de uma forma errada; ser Deus, faz o homem querer a glória de Deus. O primeiro homem foi tentado. Em Gênesis capítulo 3 fala da tentação do homem. Vamos ver como ele tentou. Gênesis capítulo 3 do versículo 1 ao 6. A primeira investida, distorção da palavra. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerás dele, nem nele tocareis, para que não morras. A segunda investida, dúvida e ser Deus. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então nós vemos aqui que ele usou a mesma tática de persuasão. Ele só inverteu a ordem, mas tenta do mesmo jeito. Dúvida, distorção da palavra e levar o homem a querer ser Deus. Primeiro ele pergunta lá, né? Foi assim que Deus disse: não comereis da árvore, né? Ele sabia o que Deus disse na palavra. E é tanto que ela também fala. E a segunda investida, ele diz: não, vocês não vão morrer não. Deus está mentindo. Ó, colocando a dúvida no coração, né? Quando vocês comerem, vocês vão ser igual a ele, né? Então a mulher desejou a árvore porque ia dar o conhecimento que Deus sabia do bem e do mal. Ele usou primeiro a distorção da palavra, né, dizendo que, pegando parte do que Deus disse que não era para eles comer da árvore do meio do jardim. Então ele pega parte da palavra e diz o quê? Foi assim que Deus disse: comereis de todas as árvores? Né? Então ele já distorce a palavra. E na segunda investida ele já usa as duas coisas. A dúvida: Deus está mentindo, vocês não vão morrer não. E faz eles já querer ser como Deus, né? Saber o bem e o mal. O Senhor Jesus, que é o segundo homem, né, também foi tentado. Em Mateus capítulo 4, do 3 ao 10, diz assim: a primeira investida do inimigo, a dúvida. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Na segunda investida, a distorção da palavra. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Na terceira investida, ser Deus, a glória. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Quando o diabo ele nos tenta, ele nos leva a imaginar as coisas. E é por isso que as pessoas não entendem o cair em tentação, porque o diabo não aparece para elas de rabo e chifres. Então, elas acham que não são tentadas.
né, pelo diabo. Ele não vai aparecer para nós visivelmente. Nós estamos em uma aliança espiritual, em um reino espiritual. Ele nos tenta na nossa mente, nos fazendo imaginar as coisas. E como seria se nós cedêssemos à tentação? Quando o Senhor Jesus, ele estava para ir para a cruz e ficou falando ali para os discípulos que ele ia para Jerusalém, ia sofrer muito. Então Pedro disse assim: não, Senhor, tem piedade de ti, isso não vai acontecer não. E o Senhor Jesus disse o quê? Arreda, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus. Jesus não estava falando isso ali para Pedro, mas para Satanás, que estava induzindo a Pedro a pensar aquilo dali, achar que ele estava pensando, para dizer aquilo para Jesus. Jesus sabia o que estava por trás, sabia como o diabo age. E nós temos, pela palavra, nós temos o discernimento de como ele age. Ele age assim, ele não vai aparecer para nós, porque seria muito fácil para nós resistirmos à tentação se ele aparecesse para nós nos oferecendo alguma coisa, não é verdade? Quem é que ia querer alguma coisa do diabo, ele dando ali, oferecendo alguma coisa? Mas ele tenta na nossa mente, nos levando a desejar as coisas proibidas por Deus, entende? Nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, nós temos um inimigo. Segundo, esse inimigo é invisível, ou seja, espiritual. Terceiro, nós não podemos lutar contra ele com armas naturais, e sim com armas espirituais. Os 3 pontos da tentação, ele usa também para nós, nos dias de hoje. A dúvida, né? Ele fica dizendo, se tu é filho de Deus, por que está acontecendo isso na tua vida? Se tu é servo de Deus, por que ele permite acontecer isso contigo? Então ele traz, né, a dúvida. E nós temos que resistir o quê? Na palavra. Do mesmo jeito que o Senhor Jesus resistiu, nós temos que resistir hoje na palavra. Deus, ele permite na vida do servo dele, nenhum momento da Bíblia, você vai ler ali as histórias dos servos de Deus, todos eles passaram por momentos difíceis, dificuldade. Então hoje, se o inimigo vir com uma conversa dessa para mim, como ele já veio, né? Eu digo logo, se todos os servos de Deus passaram por momentos difíceis, por dificuldade, por que eu não posso passar? Se o próprio Senhor Jesus disse que nós teríamos momentos de tribulação e aflição aqui, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Então nós temos que responder às investidas do inimigo de tentação com a palavra. Outra forma que ele vai tentar a gente é com a distorção da palavra, né? Não, nenhum mal acontecerá contigo, não. Por exemplo, nesse caso aí da pandemia, né? Eu vi pessoas crentes, conhecidas nacionalmente, né? Pessoas da mídia dizer assim, não, isso é besteira, pode sair na rua, eu vou sair, vou me encontrar com o pessoal, porque não tem nadinha, né? Então, assim, isso aí é tentar a Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos nos submeter às autoridades estabelecidas. Então, se as autoridades do mundo aqui estão dizendo para que a gente fique em casa, para que a gente só saia para comprar alguma coisa necessária, se for mesmo necessário sair de casa, por que nós vamos tentar a Deus em sair? Nós não podemos fazer isso, porque aí nós estaríamos tentando a Deus. E o Senhor Jesus mesmo disse na tentação para o diabo, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Quando ele mandou ele se jogar do pináculo do templo. A outra forma é fazer com que o homem queira a glória para si, né? Fazer a pessoa se achar alguma coisa. Muitas pessoas, essa área, ele tenta muito as pessoas que estão na mídia, né? Pessoas de Deus que estão na mídia, que são cantores, que são conhecidos nacionalmente, né? Pregadores conhecidos. Então, ele faz com que a pessoa venha ter uma certa soberba de achar que o que ela está fazendo é ela quem está fazendo. E não só pessoas que estão assim, né, na mídia, mas toda pessoa, ela em certo grau, né, ela é levada a ter um certo orgulho. Se ela faz algo na igreja, se ela canta, se ela prega, às vezes ela é tentada ao orgulho, a achar que ela está sendo reconhecida por ela mesma, se ela está fazendo alguma coisa para ela, né, para a glória dela. E isso é vanglória. Nós não podemos fazer isso. Não podemos querer a glória que é de Deus. Sempre quando a gente faz algo, a gente tem que já falar para as pessoas, isso não vem de mim, isso vem de Deus. É o Senhor que está apenas me usando, eu apenas sou um servo do Senhor aqui, ele está me usando. Quem está agindo é o Espírito Santo. Se ele falou algo que edificou alguém, se ele falou algo que tocou alguém, não foi a pessoa,
começou foi o Espírito Santo, então a glória é dele. Então nós temos que ter muito cuidado e vigiar. A palavra de Deus diz para nós vigiarmos, porque o diabo ele está ao nosso derredor 24 horas, esperando uma oportunidade para entrar e fazer o que ele veio para fazer, que é roubar, matar e destruir. Então nós temos que vigiar, né? O Senhor Jesus disse: vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. Nós temos que estar vigilantes, nós temos que conhecer a palavra exatamente para nós sabermos, porque às vezes o inimigo ele vai usar a própria palavra, e se nós não conhecermos o conteúdo da palavra, nós não vamos ficar firmes no que diz a palavra, e às vezes podemos cair na tentação. Então nós precisamos da armadura de Deus que o apóstolo Paulo descreve, porque são armas espirituais, são as armas que nós vamos lutar com esses seres espirituais. O apóstolo Paulo diz assim: vocês não vão lutar contra carne ou sangue, ou seja, vocês não vão lutar contra pessoas, vocês vão lutar contra as potestades, né? Contra os dominadores do mundo espiritual, que são exatamente o diabo e seus demônios. E contra eles, nós só podemos ir com as armas espirituais. O capacete da salvação, que é, né, a consciência de que nós somos salvos em Cristo, e por causa disso nós temos que andar segundo o que diz a palavra, né, em concordância com a palavra, seguindo os ensinamentos do Senhor. A couraça da justiça, que é exatamente fazer o que é justo, andar na lei do Senhor. O cinto da verdade, sempre falar a verdade, aonde quer que a gente vá, nós sempre temos que falar a verdade, porque isso é o que vai assegurar as nossas palavras, né? As pessoas vão acreditar em nós se nós somos pessoas verdadeiras, se nós somos pessoas que realmente praticam o que é verdade. O escudo da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se eu ouço a palavra, eu vou ter fé. E com essa fé, eu vou poder me defender do inimigo. Quando ele vir com as acusações, né, eu vou poder me defender com a palavra. E também vou atacar o diabo com a palavra. Por quê? Porque a palavra vai estar dentro de mim. Então, eu vou responder às investidas dele com a palavra. O escudo da fé. Calçados os pés na pregação do Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho, conhecer a palavra para nós podermos falar da palavra para outras pessoas. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É agir pela palavra, viver o que a palavra diz. Então, quando nós vivemos no que diz a palavra, nós vamos estar armados com a espada do Espírito, né? E ele vai poder nos usar na hora necessária. E é por isso que eu estou sempre dizendo, ressaltando isso, né? Conheça a palavra, leia a palavra, ouça pregações, para que a pessoa esteja na palavra. Então nós temos que estar com isso em mente, armados espiritualmente contra as investidas do inimigo. Então, amados, essa foi a palavra que veio ao meu coração para a gente compartilhar hoje, e eu espero que o Espírito Santo de Deus testifique ela no teu coração, em nome de Jesus. Beijo.